Sejam muito bem-vindos a um terceiro podcast que é focado maioritariamente no Arma. Tem com vocês o apresentador de sempre, o Snappy, que já devem conhecer, e temos também o Zé, que ainda vem ao programa, pelo visto ainda não desistiu. Está tudo bem, Zé? Está tudo. Estás pronto para mais um podcast? Prontíssimo. Neste programa, nestas últimas semanas, a comunidade da Arma Lusa recebeu um grupo de pessoas também, que obviamente jogam Arma, não é? Mas que vieram de outra comunidade, essa comunidade a PT Sims, e recentemente juntaram-se à comunidade do Arma Lusa e decidi então entrevistar dois membros. Estão connosco o Rui Sledge. Está tudo bem, Rui? Está tudo bem, tudo uma boa. Temos também connosco o The Big One. The Big One, está tudo bem? Pois, boa noite. Está tudo à capa. Muito boa noite. E primeiro que tudo, falar um bocadinho dos vossos nicks. De onde é que veio o teu nick, Rui? O meu, como o nome indica, o Rui, vem do meu nome próprio. O Sledge é alusivo ao meu apelido, que é Lamas. Eu optar por Mud, mas Mud não achei que enquadrasse muito bem com o Rui, então optei pelo Sledge. Um nome mais op. É este, pois, porque Sledge é tipo lamas, não é? É sedimentos, lamas, coisas de lodo, coisas do género. Por acaso nunca tinha pensado nisso. É. O The Big One normalmente tem uma pequena fotografia no perfil dele, que é o TBO. E eu sei de alguns membros até que, por exemplo, não têm a mínima ideia de onde é que vem o TBO ou o que é que quer dizer, não é? E acho que a maior parte da comunidade até já o trata por Nuno. Já são poucas as pessoas que o tratam pelo nome completo. Mas de onde é que vem esse nick também do The Big One? O The Big One já vem desde que comecei na internet a jogar. Na altura, o primeiro jogo assim de tipo FPS era o Delta Force 2. E vem dessa altura e vem pelo facto de eu já na altura ser bastante grande. Eu meço 1,96 m, já cheguei aos 118 kg, agora já tenho menos. E pronto, começou muito grande. Então, o grande, The Big One. Faz sentido. Por acaso faz sentido. Com 1,90 m, sim senhor. E 6. 1,96 m, calma. Eu por acaso tinha um amigo meu que jogava basquete e ele não tinha 96, eu acho que ele tinha 2 e 3. E lembro-me de uma vez que até por acaso fui ao cinema, fomos todos ao cinema, ele veio connosco. E a partir do momento que o gajo tipo, passa assim à frente dos bancos, só se ouve lá atrás um tsh, naquele, e olha o tamanho do gajo, o gajo olha assim para trás, mas o quê pá? Tipo, por onde quer que ele andasse, toda a gente olhava para o homem. Isso deve-te acontecer, não? Sim, tenho uma cena engraçada com o meu irmão na FNAC da Norte Shopping. Ele ia à minha frente. O meu irmão ele é mais novo e tem mais 2 cm que eu tenho 1,98 m. E neste momento ele já vai nos quase 30 kg. E então ele ia na frente a entrar e passam duas miúdas, olham assim para ele. Tanto ele passa, elas passam atrás dele, olham assim, baixo para cima, vira-se uma para a outra assim a dizer um palavrão. E eu viro para elas. E ele é meu irmão. E elas depois assustaram-se comigo, viram outro grande atrás. E assim, é isso mesmo, ele é meu irmão. E elas riram-se e seguiram um caminho. Portanto, e nós os dois já chegamos a fazer de seguranças privados de um tio meu numa loja em Lisboa, uma loja de luxo. Não digas isso, que isso é crime.
Está Chegamos direito. a fazer na brincadeira. Ah, Chegou- pronto. Não, então, nós estávamos os dois à porta, e eu e o meu irmão ficamos os dois à porta. Epá, mas calhou de ele estar de um lado e eu do outro. Hum. E ficamos os dois à porta. Portanto, estás a ver duas bisarmas à entrada de uma loja, assim, era uma loja assim, venda de objetos de decoração, mas assim, de luxo. Porque esse tio, portanto, o irmão, que é irmão do tio que é casado com alguém, com minha tia minha. Pronto, o outro é tio por empréstimo e ele é cirurgião, pronto, tem assim muito dinheiro. E então eles compravam assim coisas de luxo, então fomos lá, eu fiquei de um lado. Olha, quando o Leixões foi à final da taça com o Sporting. E eu fiquei de um lado da porta, ele ficou do outro. Mas calhou de estarmos assim. E depois eu só ouço lá no fundo na loja o meu tio, um irmão virar-se para o outro e dizer: Olha, vais chamar ali os seguranças para eles virem trazer, levar a encomenda. E as senhoras ficaram assim, fizeram uma cara quando nós lá chegamos, assim a olhar de cima a baixo. São os vossos seguranças? Sim, sim, sim. São os seguranças. E nós Seguranças percebemos- privados. Exatamente, nós percebemos logo ali que a tramóia que o meu tio estava a fazer, então fomos na brincadeira. E fomos, Uhum. doutor, são estes pacotes para levar? Sim, sim, só podem levar. E pronto, já tivemos assim umas histórias engraçadas por causa do nosso tamanho. E referiste que o teu nick já veio dos tempos que começaste a jogar. Que géneros de jogos é que jogaste então de. Que géneros, Assim, pronto, em termos de videojogos? uhum. Eu comecei inicialmente foi o Delta Force 2, assim em multiplayer comecei pelo Delta Force 2. Depois na altura falaram de um jogo em que já se podia, porque o Delta Force era só infantaria. Falaram de um jogo que já envolvia veículos e tal. Já era o Arma. Portanto, era o primeiro jogo do Arma, agora estava a fugir o nome. Flashpoint. O Flashpoint, exatamente. Mas depois nessa altura, questões pessoais, não deixei a internet. E depois virei-me para, nesse entretanto, virei-me para jogos, para simuladores de corridas. Na altura tinha saído o Grand Prix. Na altura até comprei uns volantes, um volante e pedais. Depois andei nos RTS. Não, RTS, acho que é RTS. Era RPG, na altura. RPG. RPG, exatamente. Andei nos RPGs. Pronto. E depois Os deixei o RPGs computador por uns são aqueles novos, tipo League of Legends? Sim, sim. Na altura era um que tinha saído também que era muito interessante, que agora anda por aí, que é o Age of Empires. Os de estratégia mesmo, sim, sim, ok. Estratégia mesmo, estratégia. RTS, exatamente. RTS, tinha dito bem, era RTS. Real Time Strategy. E tanto que na altura comprei, eu e o meu irmão, para jogarmos os dois aquilo em conjunto, compramos placas de rede, ainda na base 10, que se ligavam por cabos coaxiais, ligavam Sim, de um sim. computador ao outro. E depois andamos por aí, depois saiu o Star Trek, que também era um multiplayer, andei por aí, depois virei para as corridas, e acabei depois quando pronto, o tempo foi passando, deixei um bocado os jogos de computador. Quando mudei aqui para onde eu moro agora, em Santa Comba, não, virei-me para os simuladores de corrida. Foi aí que conheci a PT Sims. Comecei a fazer corridas com o pessoal da PT Sims, a organizar, a fazer edição de vídeo das corridas. E depois em 2007 o Filipe Galego, que foi o criador da PT Sims, o criador e fundador da PT Sims, falou no Arma, e que tinha saído o Arma, e comecei a experimentar, e
desde então tem sido o jogo de eleição. Na altura era qual dos armas? Foi isso, tinha saído o Arma 2, era o Arma 2. O 2, ok. Foi em 2009. E nunca mais conseguiste largar? Não, nunca mais. Tudo que saía do Arma tem que ter. Tinhas comprado. Tinha que comprar. E pronto. E agora aqui estou eu. E agora virei com os Zeus, com a vinda dos Zeus, ainda ficou mais interessante. Porque consegui misturar um pouco aquilo que eu fazia com o Age of Empires, que é um RTS, e poder fazer um RTS para jogar com e contra os jogadores, outros jogadores. E isso para mim, fazer missões com Zeus, para mim é excelente, adoro, gosto mesmo muito. Por acaso foi uma boa adição do Arma, sim. Do Arma 3, maioritariamente. Sim, foi uma excelente ideia. Acho que aquilo partiu inicialmente como um editor 3D. Exatamente, juntamente com o editor. Acho que eles rapidamente se perceberam que aquilo era uma ferramenta espetacular para ser utilizado como RTS. Ainda hoje estou para fazer para arranjar alguém que queira comigo fazer um RTS só Zeus contra Zeus. Porque há pouca gente que gosta realmente de fazer assim esse tipo de... Fazer, exatamente. Por acaso é verdade. Zé, tu fizeste Zeus alguma vez? Assim, oficialmente, não. Como Zeus? Deus, não. Ok, também não é bem a tua coisa. Depois, por acaso... De vez em quando para brincar ou assim, quando estou sozinho, tentando umas coisas. Agora assim, oficialmente, gosto mais de estar lá com os pés no chão. Depois de disparar. E tu, Rui, para além do Arma, que géneros é que jogas? Eu essencialmente tenho jogado ultimamente apenas o Arma. Tenho outros também de eleição, que é o Tom Clancy e o Wildlands, saiu agora há pouco tempo. Agora não sei se por ter jogado, por acaso foi até com o Garden, aqui da Armalusa, não sei se foi da gente ter dado uma passada mais larga que o nosso passo. Acho que limpamos já um dos maiorais e perdi assim um pouco o interesse pelo jogo, e daí depois também começamos aqui a jogar um pouco mais a sério com esta situação nova do Liberation, que tem estado a cativar muita gente. Acabei por encostar de certa forma o jogo, mas para além destes, um dos que para mim era um jogo que eu estava a jogar até então, que adorava, era o Insurgency. Acho o jogo espetacular. E foi aí que eu conheci a maior parte do pessoal com quem jogo atualmente. Gosto também do Rainbow Six Siege, do Dota 4, mas essencialmente é o Arma e é o Insurgency. O Wildlands também de vez em quando, mas essencialmente é mesmo isto, é o Arma e a Insurgency. Não tenho tido tempo para pegar noutras coisas. Este aqui capta-me a atenção total. E o que é que te levou a jogar o Arma inicialmente? Foram os chatos da PT Sims. Foram os chatos da PT Sims. Foram os chatos da PT Sims. Porque eu não conhecia. Eu, ao contrário do Nuno, que tem um grande historial a nível de internet, eu muito honestamente, eu jogava apenas jogos na PlayStation, na PS1, na anterior. Jogos online para mim eram uma utopia. Nunca tinha jogado até, pelo menos em computador, até 2014. Foi quando eu comecei a jogar computador. Eu nunca tinha ouvido falar de TeamSpeak, nunca tinha ouvido falar de TeamViewer. Foi coisas que eu fui aprendendo aqui com o Big, a quem deixo desde já um obrigado, porque tem sido uma pessoa que é incansável. Ele tem uma paciência tremenda para quase toda a gente. Para mim, então, tem tido sempre, nunca me disse que não a nada, sempre que lhe peço alguma coisa. Uma pessoa espetacular. E como eu ia dizer, pronto, foi com o pessoal da PT Sims que eu depois comecei a jogar. Porque eu criei um servidor de Insurgency e para mim era um jogo de eleição. Porquê? Porque eu chegava, às vezes tinha só meia horita, 45 minutos para jogar, e aquilo no Insurgency a gente chega, monta a barraca e passado 2-3 minutos está a jogar. Arranca. Arranca, não tem nada a ver. Aqui no Arma não. Eu devo dizer que quando eles me começaram a fazer a proposta, tens de começar a jogar Arma com a gente, tens de começar a jogar Arma. Para mim foi um choque tremendo. Eu chegar ali e para estarmos a equipar loadouts e arma isto, e mais munições para aquilo, e mais granadas, e às vezes estávamos para fazer um único loadout, estávamos ali 40 minutos.
foi um choque tremendo para mim. Eu, o que é isto? Mas isto não é para mim, não, isto não é jogo para mim. Pá, pontos, mas começou mesmo, foi por aí, foi pelo Insurgency, foi o Dog, essencialmente, o Batman, o Castelos, outro pessoal que jogava lá sempre assiduamente, tal como estamos a jogar aqui agora, lá na PT Sims também estávamos diariamente sempre cerca de 4, 5 macaquinhos ali todos os dias ali a dar-lhe. Então pronto, surgiu essa ideia de começarmos a jogar arma. Eu por acaso não tinha computador à altura para poder jogar, e houve um elemento que chegou-me a oferecer uma placa gráfica para eu poder jogar, a quem agradeço, e ele sabe muito bem disso. E foi assim que eu comecei a jogar aqui o arma com o pessoal. E fiquei bastante viciado, que encostei a partir desse momento em que comecei a ter computador. Depois, Exato. entretanto, já fiz novo upgrade e pronto, e tem sido sempre o Arma. Mesmo em Insurgency eu estou com 1300 horas, acho eu, e no Arma já vou com 2300, se não estou em erro, é à volta disso. Pois, inicialmente o teu problema era o computador, não é? A tua primeira experiência Exatamente. com o Arma. Ou seja, eu Toda a quando... gente. Eu É o inscrevi-me costume. na altura, porque eu nem conhecia, tal como eu estava a dizer, eu nem nunca tinha ouvido falar do Arma 2. Eu quando cheguei, comecei a jogar computador, eu tinha jogado o Operation Flashpoint, mas em computador, mas não havia nessa altura, e nem sequer se falava, pelo menos eu, não tinha hipótese de jogar online, porque eu não tinha internet. E então, na altura não tinha internet, e então apenas jogava offline. Quando depois começa a jogar, aqui online, foi aí que eu já comecei a ver o Arma 3 na internet. Eu foda-se, que jogo é este? Eu nunca tinha ouvido falar do Arma 3. E então, fiquei apaixonado pelo jogo. Comprei o jogo, só que encostei. Passado uns meses, inscrevi-me então na Armalusa, comecei a procurar, e foi a comunidade que mais depressa apareceu lá no Dr. Google. E foi assim que eu comecei a tentar procurar pessoal para jogar online. Pronto, como vi que não tinha tão computador, acabei por encostar. Só passado um ano é que voltei a jogar, já mesmo pela ajuda do pessoal do PT Sims. E como é que na altura encontraste a PT Sims? Visto que no Google... Não, a da PT Sims foi eu lancei um servidor para jogar o Insurgency. Era um servidor online, então o pessoal começou a juntar-se, começou a aparecer pessoal Tuga, que me via que tinha um ping baixo, o pessoal começou a entrar no meu servidor. Começaram-me a convidar para ir para o TeamSpeak deles, e foi assim, pronto. Era o Dog, era o Nuno, era o Rodrigues, o Batman, e outros tantos, pronto. Mais o Penco, que era Costa, um camarada também, nosso. O Costa, exatamente, estava lá sempre todos os dias. O Costa era o Penco. Pronto, e foi assim. Então, entretanto, comecei a ganhar mais à vontade, porque isto leva sempre o seu tempo. Eu também, quando comecei a vir para aqui para a Armalusa, também andava aqui, parece que andava a pisar ovos, não me sentia totalmente integrado. Pronto, é natural. Eu sou uma pessoa que levo sempre o meu tempo para me adaptar às situações. Cada um tem o seu ritmo, o seu relógio. O meu é um bocado retardado. E pronto, e foi assim. Foi com a ajuda depois deste pessoal, olha, da PT Sims, que eu estou sempre a dizer isto, mas estou em agradecimento ao Nuno, essencialmente, porque tem sido incansável. Para um leigo nestas matérias de informática, estou sempre a precisar quase sempre da ajuda dele. Mas fui por aqui, foi através desse servidor caseiro que eu os conheci. E foste logo pegar num jogo como o Arma, não é? Invadimos-lhe o computador e ele, pronto, depois nunca mais... Exatamente. Foi porque se não fosse o TeamViewer, eu ainda hoje não conseguia jogar Arma, porque teve que ser mesmo com a intervenção divina aqui do Nuno. Sério, nem eu tenho pachorra para isto. Eu não sei se já disse, mas hoje já vou fazer 42 este mês. E há coisas que ou a gente passa por elas muito cedo, ou então já custa um bocadinho a entrar, e a mim já é verdade. Custa um bocado a fazer. E depois que arranjaste um computador decente, em que área do Arma é que te especializaste? Foste logo para a carreira de tiro? Eu depois fiz aquilo que o Nuno, que o Big me mandou fazer, porque normalmente ele era o nosso team leader,
Eu sou daqueles que ainda hoje, a mim custa-me um bocado estar aqui a jogar e estar de time leader e estar a dizer ao pessoal, vamos por aqui, vamos por ali. Depois eu vejo sempre alguém, mas se calhar vamos onde for. Há formas às vezes de dizer, se calhar esta não é mais adequada àquela que eu estou a exemplificar, mas a minha filosofia de vida a nível profissional e aqui a nível dos jogos é esta, é manda quem pode, obedece quem deve. Não há cá mais nem mesmo mas. E com o Nuno sempre foi assim, ele dizia, quero ir por ali. E um gajo assim, senhor, só tenho que ir, podemos dar a sugestão, podemos sim senhora, mas a última palavra é sempre do team leader. E eu gosto de fazer isto e com o Nuno sempre o fiz. E pronto, é assim. É esta a minha filosofia. Não tenho uma especialização, não. Se ele me disser, quero que vais como AT. Sim senhor, vou como AT. Quero que vais como médico, eu vou como médico. Agora posso sempre dar sugestão. Olha, já há 2 médicos, posso ir antes como isto? Pode ser. Pronto, o Nuno sempre foi assim. Eu sempre disse, ele começou a insistir comigo na altura para eu começar a ser team leader. E é como alguém dizia, aos que querem e não sabem, há os que sabem e não querem, depois há aqueles que vão tentando e eu sou um desses que vou tentando. Já vou tendo algum calo, não é? Algum tempo de jogo e se calhar já me dá para entender um pouco melhor as situações. Mas sinceramente tiro mais partido não sendo team leader. Porquê? Porque eu gosto e era isso que eu fazia e o Nuno pode comprová-lo. Eu ficava muito mais contente em estar a jogar com ele, sendo ele o team leader e eu estar com outras preocupações, mas de forma a poder ajudar a equipa, ou seja, estar sempre a alertar o pessoal para pequenas falhas que eu ia estando atento, porque como team leader são outras preocupações. Eu não gosto muito delas, eu gosto mais de estar como segundo, se bem que aqui é um bocadinho diferente, nós temos estado a jogar de outra forma. Mas lá na PT Sims era assim que eu gostava de jogar, era como segundo, como tipo, o ajudante de campo, era o que eu costumava dizer, preferia ser o ajudante de campo do que o team leader. O Mas sub-team leader. Respondendo à tua pergunta, não era um sub-team leader, exatamente. Respondendo à tua pergunta, não havia uma especialização, não, era aquilo que, o que nos mandassem desempenhar, a gente desempenhava, não. Por exemplo, aqui lá também havia 2 elementos ou 3 que estavam, sempre que havia possibilidades de irem para sniper, eram eles que eram selecionados e eles logo se voluntariavam. Eu pessoalmente não, a minha especialização é mais patada na porta, ir à frente, é isso que eu gosto. Não gosto de. E quando começa a ficar muito tempo e depois a jogarem com muita calma, a mim já me começa a remoer, começo a ficar impaciente. Fico muito impaciente, não consigo estar ali muito tempo parado. E tu, Nuno, qual é a tua área de especialização do Arma? Olha, eu no Arma eu comecei a minha especialização foi como machine gunner, como suporte pesado. Adoro a M249, a minha menina, como eles costumam chamar. Adoro ir com a pesada, porque é aquela posição que ninguém sabe jogar, ou a grande maioria não sabe jogar. E é das mais importantes numa batalha, que é fazer fogo de supressão. E para disparar assim à sorte, tentar acertar nos inimigos, que não é para acertar, é só para tentar acertar, é a posição que eu mais gosto de fazer. Mesmo a última missão que fiz aqui na Arma Lusa, que foi o ataque final do Punho de Ferro, se não estou em erro. Fui como machine gunner e adorei. Foi voltar às raízes, de só preocupar-me em fazer fogo. Os gajos estão ali e quando alguém diz contactos aonde? Naquela direção, aponta para lá e ficar à espera que o TL dê autorização para fazer fogo ou que eles disparem primeiro. E então essa é a posição que eu mais gosto de fazer. Depois passei com a chegada do Ace 2 na altura. Especializei-me a médico e estava um bocado na situação do Rui. Gostava de era o segundo homem, estar atento ao que se passa com a equipa, ter o TL a preocupar-se com as outras coisas e eu preocupar-me com a equipa e certificar-me que está toda a gente ok e fazer o papel de médico. E era esconder-me, quando há fogo esconder, ter cuidado para não ser atingido, fazer fogo sempre possível e estar atento a toda a gente
a ver quem é que precisa de médico depois das coisas estarem, com licença, depois das coisas estarem mais calmas. Entretanto, houve uma revolução, uma remodelação, melhor dizendo, na PT Sims e havia falta de TLs. E acabei por assumir o papel TL, que tem os seus dias. O Rui já passou por lá por TL e já passou por o que é ter uma equipa que faz aquilo que a gente pede para fazer, e é uma experiência de TL super satisfatória. Ver que a gente diz para fazer isto, fazer aquilo, e às vezes a gente está um bocado atrapalhado a pensar numa coisa e vemos que o pessoal às vezes já faz as coisas automaticamente sem estar a fazer o chamado micromanagement, estar a dizer, olha, tu vais para esta posição, tu vais para aquela. Não, o pessoal ter a sua liberdade para fazer aquilo que deve fazer no seu papel, mas sem ter de estar sempre em cima deles. É um papel super gratificante ver quando isso acontece. Na PT Sims isso acontecia, pá, aí metade das vezes. Pronto, quando há pessoal que gosta de ter um bocadinho mais de liberdade, pronto, e depois acabamos. Acontece o oposto, quando há pessoal que tem liberdade a mais e os que têm liberdade a menos, e os que se acanham demais. Porque os que têm liberdade a mais, a gente tem que estar sempre a dizer, olha, tem calma, faz isto, vai para ali, vai para aquele outro. E depois há aqueles os que se acanham demais, que a gente tem de dizer quase como é que tem de caminhar, e como é que se dá o tiro e explicar tudo certinho, direitinho. Quando o pessoal está ali certinho a fazer tudo no ponto, o relógio funciona e é brutalíssimo. É super gratificante. E o Rui no outro dia teve essa experiência e dizia, eu lembro da expressão dele, agora percebi o que tu queres dizer quando ser TL é mesmo fixe. Há dias. Porque estávamos, eu fui o sub-TL, fui ao comando dele, e ele é que mandava e eu conduzia o resto, e ele adorou e eu adorei, foi 5 estrelas. E pronto, e basicamente agora tenho pegado mais no TL porque noto que é uma coisa que pouca gente gosta de fazer, e pronto, eu vou mais por aí. Apesar que sempre que posso, e se me derem hipótese, é suporte pesado, M249 e chumbo para cima dos inimigos. Para mim é bastante inglória essa posição. Eu detesto fazer de pesada. Gosto de levar uma light machine gun, uma vanilla a separ, mas pesada e fazer fogo de supressão. Eu sei que normalmente quem eles vão tentar limpar primeiro vai ser o gajo da supressão. Por isso eu dispenso sempre essa posição. Eu detesto fazer isso. Eu por acaso acho que compreendo um bocadinho dessa escolha de armas, porque eu também vim do Arma 2, também era o meu estilo de jogo, e no Arma 2 o som, especialmente nesse tipo de armas, tinha bastante impacto. Então quando só via esse tipo de armas a disparar por cima de ti, tu dizes, era o primeiro gajo que tentavam bater, mas havia pouca gente que metia a cabecinha de fora. Havia pouca gente porque aquilo estava a bater por tudo o que era sítio à tua volta, e um gajo que fosse efetivo com a arma, obviamente. Isto em PVP. Isto em PVP, no Arma 2. Pois, porque certamente, pelo menos a ideia que eu tenho é que se calhar aqui no PVE não terá tanto impacto como em PVP. Em PVP eu acredito que sim. Não, eu se estiver a jogar contra outros, daí que eu não gosto muito de jogar em PVP. Mas eu aqui tenho um certo receio de estar a fazer fogo de supressão e não tiro mais certeiro. Tenho esse receio de estar a chamar a atenção só para mim e não estar a produzir o efeito desejado que o Nuno diz que se tenta. Eu não sei, pronto, eu ainda hoje fico na dúvida, mas pronto, gostos são gostos. O Nuno gosta de fazer isso, ainda bem que ele, quando joga na minha equipa e faz ele sempre a supressão. Não, porque há uma coisa que acontece muito, que é aquilo que acontece, que é o pessoal, pronto, tem muita ideia de o sniper ser sniper, ou então fazer tiro de precisão e querem matar inimigos. O problema é quando começamos a receber tiro e ninguém consegue ver os inimigos. E aí a supressão é que é o principal, que obriga-os a sair da toca.
E eu pergunto quando. Por isso é que eu mesmo quando está ETL e contacto. Eu prefiro que me digam primeiro a direção e depois o que é a seguir do que propriamente dizer o que é que estão a ver. Porque dizer a direção é super importante para o gajo da pesada para começar logo a mandar chuva para cima deles para eles ou se mexerem ou ficarem quietinhos. E pronto, e a pesada é dos elementos, no meu ponto de vista, mais importantes. Mas há muito pouca gente que saiba realmente fazer isso e às vezes vão com pesada e com miras telescópicos Longo alcance. ou de longo alcance e que não interessa para nada, para tentar fazer tiro de precisão e quando o objetivo não é esse. Portanto, é um papel muito ao qual acho que não é dado devido valor e acho que é dos mais importantes. O Rui estava a falar que também era importante porque era no PvE ter um tiro efetivo, não é? Mas de certa forma os bots também respondem de alguma forma a esse tiro de supressão. A maior parte deles até começam a fugir mesmo. Por isso eu acho que ainda consegue ser efetivo, de facto. É uma arma que consegue ser efetiva. Sim, principalmente acontece muitas vezes, principalmente em sítios com muita vegetação e que os bots em determinadas situações conseguem ver através da vegetação e nós não conseguimos ver. É muito importante fazer esse tipo de tiro para os obrigar a mexer. Porque eles mexendo já é mais fácil quem vai fazer tiro de supressão, tiro de precisão, acertar no inimigo, porque o gajo mexeu-se ali e já conseguem fazer tiro. Por isso é que a pesada é muito importante. Às vezes a pesada só vê de contacto, estamos a receber tiro e a gente está ali a receber tiro e a pesada não canta. E a pesada é logo a primeira a ter de cantar e a mandar fogo, não interessa se acerta ou se não acerta. O inimigo está naquela direção, o tiro está à vida daquele sítio, é para ali que se dispara. Quanto mais não seja para o gajo ver se não dispara tanto. E pronto. E é dos papéis mais importantes, como eu digo. Na minha posição como TL, eu acho que é o mais importante e é o que menos o papel menos bem desempenhado em todas as guerras em que eu já participei. E é engraçado porque eu acho que não deve haver, não posso garantir com 100% de certeza, mas pai, com 99% garanto que não há um vídeo que a gente tenha feito em que não esteja o Nuno a dizer: então essa supressora, isso não canta, está a cantar essa merda, meu, quero ouvir essa supressora a cantar. Todas as missões que a gente fazia, ele dizia sempre isto. Estava sempre a puxar pelo homem da supressora para fazer tiro, quando ele era o team leader, claro. Por acaso é garantido isso. Porque provavelmente era a área dele e estava logo à espera de ouvir cantar. Exatamente. E depois... Exato. E depois, entretanto, o que é que levou então? O que é que levou a juntar então esse grupo? A PT Sims eu entrei por causa dos campeonatos de Sim Racing. Entrei lá em 2007 e pronto, porque havia outras comunidades do Sim Racing, mas não faziam as corridas assim da forma, o tipo de corridas que nós mais gostávamos. A minha equipa na altura era a F1 Portugal. E depois juntei-me à PT Sims e comecei a fazer vídeos. Entretanto, passei para a administração da PT Sims e comecei a ajudar nos campeonatos, a gerir servidores. E pronto, ia fazer a parte de edição de vídeo das corridas que se faziam. Isto em 2007. Em 2009 foi quando saiu o Arma 2 e pronto. E desde aí o bichinho do Arma ficou sempre lá e fui aos poucos e poucos deixando as corridas, até porque as corridas envolviam perder muito tempo a treinar. Para as corridas era preciso muito tempo. Para se correr bem era preciso muito tempo. Treinar bastante. E o Arma, apesar de tudo, comparativamente com o Sim Racing, era mais pegar e andar. Pronto. Basicamente foi isso. Então como é que nasceu o grupo da PT Sims de Arma?
O grupo PT Sims, pronto. Como eu disse, em 2009 saiu o Arma 2. E aí 4 ou 5 de nós adquirimos o Arma 2 e começamos na altura, lembro perfeitamente, começamos a fazer missões genéricas. Depois eu comecei a meter um bocadinho o dedo, comecei a fazer missões, eu próprio a fazer as missões, a editar. Entretanto foram aparecendo mais pessoal. O Costa também veio de Sim Racing e foi lá parar ao Arma. Depois o Dog apareceu, já não me lembro porquê, mas foi parar também à PT Sims. Acho que até foi por causa da simulação aérea. E também já jogava Arma e também se juntou. E nasceu a PT Sim Squad. Pronto, o Dog trouxe mais um rapaz, o Pedro Roldán, que também tinha já estado no exército, mas trouxe uma estrutura. Trouxe conhecimento e estrutura para a PT Sims. Nós éramos jogadores muito casuais. Ora, como está agora a fazer no Fog of War, era assim. O pessoal juntava-se, arranjava-se missões ou assim, missões persistentes, e íamos para lá todos juntos, e era cada um por si, e tentava-se cumprir o objetivo da missão e conquistar as cidades. E o Pedro Roldán trouxe um conhecimento técnico e tático muito importante. E então arrancou-se com o PT Sim Squad, começou-se a utilizar o Ace, a utilizar o Task Force Radio, é o Ace, o Acre. O Acre, exatamente. Começou-se a utilizar o Acre. E começamos a fazer formações porque havia muita gente que entrava e que não sabia mexer naquilo. E o Ace já elevava um bocadinho o patamar do jogo e tornava o jogo muito mais imersivo, muito mais interessante. Entretanto, as coisas estavam a correr bem, estávamos em crescimento. Tínhamos à volta de 15 elementos. Nós éramos sempre à sexta-feira, que era quando nós fazíamos as missões, éramos sempre 12, 13, 15, nunca menos disso. Fazíamos sempre 12, dava sempre pelo menos para 12 equipas, até que começou a haver alguns atritos entre o pessoal e o Pedro Roldán, e o pessoal começou a desaparecer, começou a deixar de aparecer, melhor dizendo, a deixar de jogar Arma. E até que chegou um ponto em que já ninguém jogava. Também por questões profissionais, também já não tinha, nessa altura não tive muito tempo, não tinha muito tempo para dispensar. E pronto, o PT Sim Squad fechou. Mas ainda aparecia, ainda se fazia assim um jogo ou outro, ainda apareciam 4 ou 5, ainda se fazia algumas coisas. Depois, entretanto, apareceu o Arma 3, e começamos em 2015 com a PT Sims Task Force. Mas com um percurso, com uma ideia de ser algo não tão exigente em tiro a nível técnico e tático, ser algo mais à vontade. Porque o facto de ser demasiado rígido acabou por afastar muita gente. Ok. E pronto, basicamente foi isso, é esse percurso. Eu apareci foi já mais tarde.
Sim, desta fase. já entraste nesta fase. No final de Task Force. 2015, exatamente. E que tipo de missões é que faziam na PT Sims? Na altura do Arma 2 havia uma que nós adorávamos fazer, que era o WIT, que era o War in Takistan. Basicamente aquilo produzia missões, se fazesse uma missão, ganhavas pontos e depois dava-te 3 ou 4 missões à escolha e tu fazias as missões. Só que o War in Takistan tinha uma coisa que eu até hoje não encontrei, este Liberation está lá perto, mas não está bem, que era um mundo de guerra em tempo real, digamos. Tu na deslocação para o teu objetivo tu podias encontrar inimigos e encontrar coisas nas estradas, podias encontrar grupos de inimigos totalmente armados, podias encontrar veículos blindados. Não podias não encontrar ninguém. Tudo dependia muito, pronto. Eles tinham as próprias patrulhas, etc. É o Alive. É do género de um Alive, sim. É o que falta no Liberation. E isso era que tornava aquilo muito mais imersivo e depois pronto, tinhas um objetivo que era tornar-te uma Ace Team, que era cumprir o máximo de objetivos seguidos e tendo o mínimo de baixas possíveis. Se tivesses muitas baixas, terminava a missão e voltava tudo à estaca zero e tinhas de recomeçar outra vez. Com a PT Sims Task Force, depois já com a Arma 3, começamos com missões feitas, era eu que fazia as missões no editor. Depois veio o Zeus e eu continuei a fazer as missões. Entretanto veio o Rodrigues, que também começou a trabalhar com o Zeus. E basicamente nós fazíamos as missões, produzia a história. Portanto, nós fizemos 2 campanhas de quase 8 meses cada uma. Ele fazia o script, portanto fazia a história, depois eu basicamente quase que lhe preparava as coisas no terreno e ele agora já mais para o final, ele já que também já conseguia trabalhar melhor com os Zeus, já se entendia melhor com aquilo e também já fazia as missões com os Zeus. De início a fim. Mas basicamente era com os Zeus que nós fazíamos, não tínhamos outro tipo de jogo. E em termos de estrutura, como é que se organizavam? Também tinham equipa alfa? Tinham um comando? Sim, nós tínhamos o comando, que normalmente o comando era o Zeus, pronto. O comando que era o Zeus, o comando basicamente indicava, digamos, contava a história e indicava o que é que se tinha de fazer, basicamente. Pouco mais fazia. A não ser os teleportes que nós não usávamos portanto, houve uma altura que nós usávamos uma missão como base que era o... agora estava a fugir os nomes. Diz? O de Rally Point, não. Não, que tínhamos a shop que tu me pediste para está a loja da Rui. Eu sempre fui um chato. Agora está-me a fugir o nome. Pronto, mas era uma missão feita por um francês. E aquilo basicamente eram os Zeus. Na altura não havia os Zeus ainda. E utilizávamos aquilo. E depois, quando veio os Zeus, veio complementar e trazer mais. Estava a tentar lembrar do nome, agora está-me a fugir. Ele já vai aparecer mais tarde. E depois tínhamos uma shop, isto só um pequeno à parte, tínhamos uma shop e depois na shop era tipo, era quase como o Arsenal. Mas o Rui não gostava da shop, não se entendia com aquilo. Então não, porque era totalmente diferente. O que é que havia? Ou seja, ao Virtual Arsenal e ao Virtual Ammo Box, não é? Aquele conseguia ser 30 mil vezes pior que o Virtual Ammo Box. Eu não gostava daquela porra. Eu, para encontrar uma munição para a arma, eu via-me ali
me desejavam, percebes? Daí que o Nuno depois, de certa forma, opá, fez uma vontade e até deu depois o nome, quando tu vais ao Virtual Arsenal aparece lá, Virtual Arsenal. Ali o Nuno optou por dar-lhe um outro nome, então meteu Loja Virtual do Rui. Uma vez que eu sempre fui o impulsionador para que isso acontecesse, para que houvesse esse Virtual Arsenal, e devo dizer que estranhamente ainda houve algumas alminhas que não gostaram muito da ideia, mas na grande maioria gostaram, toda a gente foi a favor do Virtual Arsenal e é aquilo que pelo menos com quem eu tenho jogado, toda a gente diz que gosta de utilizar, que é o Virtual Arsenal. Mas pronto, ainda bem que ele meteu isso. E depois isso permitia fazer teleporte do time. Portanto, e a gente morria, pronto, chegava lá a fazer teleporte do time. Com os Zeus, depois optámos só a utilizar os Zeus porque essa missão começou, como tinha muitos scripts, começou a dar muitos erros. Passamos só para os Zeus e então o Zeus faz o teleporte. E a estrutura, portanto, o Zeus era o comando e depois tínhamos duas equipas, um pouco mais dava para fazer às vezes. Era a Alfa e a Bravo, e a Alfa e a Bravo comunicavam entre si, a Alfa e a Bravo tinham 5 elementos, 5, 6 elementos, pronto, dependia de quantos elementos estávamos, mas no mínimo 4, no máximo 6. TL, o AT, o suporte pesado, médico e um engenheiro. Um engenheiro para aí. Sim, era um engenheiro que era os explosivos, pronto, que também fazia parte dos explosivos. Pronto, essa sempre foi a nossa estrutura e foi sempre assim que nós trabalhamos. Pronto, as equipas comunicavam entre si, os TLs comunicavam entre si, decidiam como é que haviam de atacar, se havia alguma dúvida sobre o que haviam de fazer, perguntavam aos Zeus, perguntavam ao comando e o comando passava a informação. E era assim que nós trabalhávamos. Os team leaders que levavam sempre o rádio de longa. Normalmente eram eles que comunicavam entre si, tal como fazem aqui, só aqui não, aqui na Armalusa utilizam um rádio operador, um operador de rádio, melhor dizendo. Na PT Sims não, era o próprio team leader que levava o rádio de longa e fazia as comunicações líderes e entre o comando. Agora só para estavas a falar do tal, era o VTS. Exato, Virtual Training System. Tenho agora a ideia. A missão era a VTS, exatamente, Virtual Training System. Coisa que eu também nunca gostei, também sempre chateei para começarmos a utilizar os Zeus. Não era os Zeus, era o quê? A ferramenta, o MCC. Exatamente. Acho que achei sempre muito mais fácil e daí pronto, o Nuno na altura depois também fez uma proposta para eu estar no staff da PT Sims com a ideia de que me dar também para fazer Deus de vez em quando. Eu comecei a fazer, inicialmente fiz, e eu dizer que comecei a gostar mesmo daquilo. É muito aliciante, de facto é, mas a minha vocação não era bem essa. Ir mandar com arma na mão e faca nos dentes e volta para a frente. Não gosto muito de estar ali parado, a criar missões. E em média quantos jogadores é que tinham por missão? Inicialmente 10, como eu disse, 10, 12, depois começou a baixar, já andávamos nos 8, 7 e até há pouco tempo, acho que eram 5 ou 4, ou nem fazíamos missões. Aliás, a última missão que nós fizemos, que foi o grande final, o round final, só se fez porque nós vos convidamos, porque andávamos há 4 semanas para fazer e ninguém aparecia para fazer a última missão. Pronto. Isso foi também uma das situações que nos fez pensar seriamente em juntar-nos à Armalusa. Em migrar as comunidades? Sim. A PT Sims neste momento ainda está assim muito em águas de bacalhau porque tem
Portanto, a comunidade de Sim Racing, as corridas de Sim Racing é que basicamente arranjavam dinheiro, portanto com os campeonatos arranjava-se dinheiro para se alugar um servidor dedicado. E a verdade é que pronto, os campeonatos têm vindo a perder pessoal. Hoje em dia é muito fácil organizar-se uma corrida de sim racing e com um computador portátil, uma ligação de 100 megas e uma página de Facebook que faz uma comunidade para fazer corridas tempo indeterminado. E a PT Sims tem uma estrutura um bocadinho mais pesada do que isso. E a comunidade é muito dividida. No Sim Racing divide-se muito. À mínima coisinha o pessoal fica logo chateado. Ou se houve um toque e acabou a corrida, mas não se acha que a penalização foi demasiada e não sei o quê. Deusinho até à próxima e vai para outra comunidade e vai lá fazer estragos para outro sítio. O que na PT Sims aguentou durante bastante tempo foi o facto de termos um campeonato exclusivo em que todos os anos fazíamos um mod de GTs com os carros desse ano, e isso foi o que foi continuando a aliciar muita gente a continuar a correr e a utilizar os mods produzidos pela PT Sims. O pessoal que fazia os mods, pronto, questões da vida e passados anos, a PT Sims Modding Team fechou. E então a coisa em termos de campeonatos abrandou muito. O Arma, pronto, era um extra porque aproveitava os tempos que o servidor não está em funcionamento, porque não está todos os dias. E então fazíamos as nossas missões do Arma. Como isso ainda não está muito bem decidido o que é que se vai fazer, nem o que é que vai acontecer, nem não há ainda uma decisão por parte do staff quem fica, ou quem pega, ou quem não pega. Ficou a sombra da PT Sims ficar sem servidor dedicado, se bem que ainda tem, e até ao final do ano acho que ainda tem, dá dinheiro para isso. E nós na PT Sims com esta situação ficamos naquela, pá, o Arma vai fechar, como é que o PT Sims vai ficar sem servidor dedicado? Na pior das hipóteses, o que é que fazemos? E depois vimos no grande final, vimos uma adesão em massa daqui da Arma Lusa em vir jogar, e ficamos deliciados, entre aspas, pelo facto de aparecer tanta gente. Que era uma coisa que nós na PT Sims temos extrema dificuldade em fazer, porque a grande maioria de nós somos jogadores são jogadores casuais. São casuais. Só uma pequena parte, só para aí 3 ou 4 é que são completamente viciados no Arma. Pronto, e acontecia. Uma coisa que me deixava frustrado há uns tempos atrás lá era o facto de nós termos a missão pronta e depois vias no TeamSpeak gajos a jogar outro jogo qualquer e nós a precisar de malta para o Arma, e jogador de malta, não me apetece jogar Arma, vou jogar outra coisa, e não iam jogar. E pronto, a Arma Lusa apareceu lá em força na última missão do campeonato, e a decisão não foi muito difícil de tomar de mudarmos para a Arma Lusa. Inicialmente o Micronix fez uma proposta assim que me deixou completamente boca aberta, a mim e a todos os elementos do staff e da PT Sims. Mas nós não era aquilo que queríamos. O que queríamos era mesmo integrar-nos, portanto, fechar a PT Sims e integrar-nos na Arma Lusa. Porque não fazia sentido estar a dividir. Não fazia sentido
porque o fórum da PT Sims não vai deixar de existir, vai continuar sempre a existir enquanto o Filipe for vivo. Ele diz que vai manter o fórum em funcionamento. Só íamos era ficar sem servidor. Pronto, e nós não fazia sentido nós, PT Sims, mudar-nos para cá e termos uma parte de fórum para nós. E com a PT Sims a fornecer ainda o fórum. E também não fazia sentido nós termos um fórum nosso e depois só fazer uso aqui da parte do servidor dedicado. E achámos que foi unânime que se ganhava muito mais em fundir Desta forma. e juntar as duas equipas e ficar só a Arma Lusa do que estar a subdividir. E bem, Gostou muito de fechar a PT Sims, muito mesmo. Acho que até que o Rodrigues ainda foi aquele que ainda custou mais a cair a ficha. Mas foi a melhor opção que nós tomamos. eu devo dizer que eu queria ver se dizia isto de uma forma simpática para quem mais tarde ouvir não ficar a falar, a chamar-me nomes. Mas eu devo dizer que eu não senti tanto como o Nuno esta vinda da PT Sims para aqui. Porquê? Porque dada a situação que ele já atrás referiu, a mim era uma das coisas que me andava a meter uma febre imensa, era eu chegar para jogar e ver lá só 2 ou 3 macacos quando eu estava à espera de 15. Pronto, e daí que eu comecei já, ainda há muito tempo antes de virmos para cá todos nós, eu já estava a fazer aqui a recruta na Arma Lusa. Porquê? Porque eu via exatamente isto mesmo. Epá, isto aqui, há aqui sempre pessoal, meu. Há aqui pessoal que gosta de jogar arma e há pessoal que vem jogar arma. Coisa que me andava a deixar um bocado inquieto na PT Sims. Eu, de certa forma, pronto, como já disse, eu não estive tantos anos, nem tenho uma ligação tão forte à PT Sims como tem o Nuno, ou o Rodrigues, ou o Dog, ou todos os restantes. Não me quero agora, o Costa, pá, não quero estar agora, pronto, se calhar aqui individualizar, porque me esquecer sempre de alguém. Mas na grande maioria, eu não senti isso. Porquê? Porque depois, ao virmos para aqui, para a Malusa, ou seja, a ligação que eu tinha com a PT Sims era quem? São exatamente estes mesmos que estão aqui agora ao pé de mim. Por isso, eu não estou a sentir praticamente em nada a minha saída da PT Sims para a Arma Lusa, porque eu estou exatamente na mesma comunidade. Para mim, eu sinto isto, estou na mesma comunidade com os mesmos elementos. Só tenho um acréscimo de estar a jogar com o pessoal que gosta, outros que têm mais experiência, tipo Gurkas e Micro e Devruz, pessoal deste género, que já tem uns anos bons de arma e que percebe da poda, nota-se no teor das conversas dele. É pessoal que se dedica a isto e estuda. Eu já não tenho essa vontade de aprender assim tanto, sinceramente. Gosto mais é de jogar e passar aqui o tempo. Mas, dizendo de uma forma simpática, pá, pronto, não senti tanto como o Nuno. É natural, porque eu também não tinha essa ligação de anos. A minha ligação era apenas de 2 anos, que foi em 2015 que eu me juntei. Pá, e por um lado eu cheguei a dizer ao Nuno, sinceramente eu sinto que estamos aqui a apostar no cavalo errado. Porquê? Porque o Nuno era o desgraçado. Era essencialmente ele que fazia gerir toda a comunidade Arma na PT Sims. Era ele, o Rodrigues e agora mais tarde também o Querosene e o Pedro, que também ajudavam bastante na edição de missões. Mas é muito triste a gente ver só um elemento a trabalhar para tanta gente e depois chega o dia e não estarmos a ver os resultados que eram expectáveis. É muito triste. Eu comecei a sentir um bocado isso. Epá, isto, acho que andamos aqui a perder tempo desnecessariamente. Se calhar não seria mal de todo a gente começar a jogar noutra comunidade. E por um lado eu devo dizer isto, opá, me perdoem se alguém ficar ofendido, mas eu não fiquei tão aborrecido em termos vindo. Por esse mesmo motivo. Eu também não estou aborrecido, foi só o facto de fechar a PT. Sim, eu pelo tempo fechar. passado, né? Pelo tempo passado e as horas dedicadas é normal. Os amigos que ele lá deixou, eu não, é isso que eu digo. Os amigos que eu tinha na PT Sim são estes que vieram comigo. Tenho pena, de facto, há aqui 1 ou 2, 3. Eu sinceramente sinto a falta deles aqui, porque eram uns autênticos binómios. Um gajo não precisava dizer nada, era só olhar para trás e dizer: siga, vamos embora. Nem precisa dizer, eu nem acabava a frase, porque ele estava sempre atento. Tenho pena, sinceramente, não sei o porquê.
possivelmente, se calhar ainda vai ter que haver uma pequena conversa, porque aqueles que entraram em massa, depressa se começaram a ambientar e a jogar com o pessoal que já cá estava. Muito possivelmente os que não entraram logo, ou por algum motivo, pronto, ou profissionais ou não, possivelmente se calhar vai ter que lhe ser dado uma mãozinha, porque se forem como eu também, se demorasse um pouco mais a entrar, depois se calhar já me ia custar mais. E daí que se calhar ainda vamos ter que fazer um esforçozinho e tentar puxar mais uns poucos que não vieram em massa juntamente com a restante comunidade. Mas que não tenho dúvidas nenhumas que fazem cá falta. Fazem para dar acho que é uma mais-valia para a comunidade. São elementos bons, gostam disto, mas infelizmente tenho-os visto a jogar também outros jogos, não sei porquê. Pronto, são opiniões, são gostos. Vamos ver se ainda conseguimos trazer. Que eu tinha dito, a PT Sims eram muitos jogadores casuais e depois saía um jogo novo ou qualquer coisa, já sabia que durante 1 ou 2 semanas íamos ter metade do pessoal que era costume, portanto. Claro. E com quantos jogadores então é que migraram para a comunidade da Armalusa? E eu vou contar, diz-me se eu não estou a esquecer de alguém. Ora, Aí 12 mais ou menos. O Rodrigues, ele agora por causa do trabalho não tem aparecido assim tanto quanto isso. O Dog, Batman, o Batman, o Pedro, o Miguel, o Zene, o Zine, o Uncle Sam, o Emagut, o Miguel, já disseste. Já disse, somos 10. Foram 10 que vieram. Era mais um ou dois, o Cantiflas também acho que veio. O Voltinhas não, ou alguns, ainda não chegou a ver. Ainda foi um bom grupo então. 8 a 12 foi, 8 a 12. E os que vieram, eu tenha visto, estou cá sempre, eu quase diariamente, eu, o Nuno, o Dog, o Batman, os mesmos piados do costume. Por exemplo, uma questão, o Dog ele vai ouvir isto, porque ele vê sempre os podcasts e vê os vídeos que eu coloco, etc e tal. O Dog é um gajo que é muito bom no Arma, mas as coisas têm de andar bem. E no outro dia estava a conversar, tem-se aparecido muito por aqui, é diferente jogar aqui, não é? Fogo, só pela quantidade de gente que aqui aparece, dá logo outra pica. Pronto. E ele na PT Sims, pronto, quando via que estava pouca gente, ele zarpava e ia para outro jogo onde havia mais gente e onde se divertia mais. Não, aqui assim, por um lado, eu sinto que aqui, pelo facto de haver recrutas também a serem dadas, faz com que o pessoal já tenha uns conhecimentos mínimos, porque nós chegamos a ter lá muita gente, como dizia o Nuno, jogadores casuais que chegavam e estavam lá 1, 2, 3 semanas e depois vazavam, mas o que é certo é que chegavam depois às missões comunitárias, né, às sextas-feiras, e por vezes dava barraca, era do género, estamos ali todos a fazer um 360 a um qualquer veículo, mas porque o Zé das Couve se lembrou, mete ali uma mina no chão e vai tudo com caraças. Epá, pronto. Acontecia isso de vez em quando, ou no Arsenal, logo no início da missão. Epá, pronto, são assim pequenas coisinhas que não deviam acontecer, mas acontecem. Muito também fruto de quê? Da gente jogarmos quase sempre com o Ace. Coisa que, por exemplo, aqui na Armaluz ainda não se dá formação, tal como nós também não dávamos, não é? Mas o pessoal já tem estado a aderir em massa, já tem uma recruta feita e chegam ali, começam a lidar com o pessoal que também já está habituado a lidar com o Ace e vai-lhes dando umas dicasinhas. E digo uma coisa, eu tenho estado a adorar o tempo que tenho estado aqui a jogar com o pessoal no Liberation. Acho que tem estado a correr muito bem mesmo. Na minha opinião, acho que o Liberation serviu para isso mesmo, para entrosar os membros da PT Sims com a Armalusa. Acho que o entrosamento do Liberation ajudou muito o entrosamento das duas comunidades. Sim, muito mesmo. Se nós olharmos agora ali para o servidor, eu diria que está 50-50 entre membros da Armalusa e PT Sims. Exatamente. Uma das coisas que eu tenho reparado, e sinceramente eu não estava à espera disto, não é uma crítica, porque cada um tem a sua vida e tem as suas opções, mas dos elementos que eu via da Task Force Team da Armalusa, muito honestamente poucos são aqueles que eu vejo a jogar aqui durante a semana connosco no Liberation. Aparecem mais. Diz?
Isso é um. Já acontece há muito tempo, não sei, já quando não tínhamos sei. o BMR ou outro servidor qualquer, foi assim, eles não passam muito tempo durante a semana, tirando agora o Burka e o DevGru, DevGru. os que passam mais tempo. E o Team Master Todos também vai elementos. aparecendo. Vai aparecendo, já. Todos os elementos é muito raro aparecerem no Liberation, mas nas missões estão cá sempre. Pois, mas atenção que isto não é crítica. Eu estou apenas a dizer que eu quando vim, eu já estou aqui há algum tempo, mas não tinha esta ideia. Ou seja, eu quando vim a ideia que eu tinha é que isto vai ser sempre. Há aqui pessoal que percebe disto e gosta disto e está cá todos os dias, mas afinal não. Estão mais ao fim de semana nas missões comunitárias ou da Task Force, né, neste caso, não é? Mas vejo que participam essencialmente sextas e sábados, agora durante a semana não, mas eu não tinha esta ideia, percebes? Como eu sou um bocado viciado e vinha de uma comunidade onde os 4 ou 5 viciados diários estavam lá sempre, todos os dias, pensei que aqui também estariam os mesmos que fariam parte da Task Force, mas afinal não são os mesmos, são outros viciados. Parados no Liberation são à volta de 15, 16 jogadores, estão sempre diariamente. Estão cá todos os dias, né? Sim, senhora. Mesmos. Eu digo que dou graças ao Emagut, porque foi ele realmente. Eu meti o servidor porque já mandava. Não estava a ficar assim um bocadinho farto do BMR. Taquistano, qual era o BMR, qual era o outro? BMR. O Zargabad. Eu já estava assim um bocado cansadinho do Zargabad e depois com aquelas limitações todas, quer a nível de som, quer a nível de modos, e foi nesse sentido que eu criei o servidor dedicado em minha casa. Por acaso meti um dia ou dois e o Emagut fez esse comentário e eu disse, faz lá essa proposta, se for bem aceito, porque não? Pronto, e ainda bem então que se fez isto, porque de facto eu acho que já estava aqui a jogar ainda antes de ser lançado o Liberation e o BMR e não tínhamos tido esta adesão que estamos a ter. É que isto aqui, atenção, que isto não é apenas um dia, à segunda, ou à quarta, ou à quinta, não, é todos os dias esta cena. Todos os dias, já. Todos os dias estamos aqui cerca de 15 indivíduos, aqui 15 macaquinhos pendurados na árvore, meu. É impressionante. Não estava à espera, sinceramente. Fico muito contente. É claro que vai sempre aparecendo um que outro, que a gente não conhece, mas esperemos que fiquemos a conhecer melhor, que fiquem cá mais tempo para a gente os conhecer melhor. Eu penso que esses jogadores estavam a referir que também pertencem à TFT, não é? Também são jogadores que também já jogam há muito tempo o Arma e o Liberation, então acho que é um modo também deve ser recente, não é? Eu penso também que são jogadores que já investiram bastantes horas no jogo e agora quando querem jogar de facto com este tipo de organização que existe nas missões. Daí eu percebi que eles não querem voltar atrás para aquele tempo em que eles jogavam os PVPs e aqueles PVEs mais casuais, porque vão com certeza sentir falta da maneira como já estão habituados a jogar, não é? Com aquela estrutura. Pois, desconheço. Também não irei eu responder por eles, mas poderá passar por aí, muito provável. É uma boa pergunta para fazermos aqui no podcast para quem pode eles ouvir e poder responder. Exatamente. Yeah. É assim, se bem que este aqui é um bocadinho diferente, só pelo facto de usarmos o Ace, acho que já dá mais. É mais apelativo e eu penso que seja também um dos motivos, pelo menos é a ideia que eu tenho, é de utilizarmos o Ace, que é um modo que por norma não se utiliza, e é o facto de termos outros modos que que antes estavam bloqueados, pelo menos no BMR estavam bloqueados, não é? O SMA, os modos ajudem-me, do RHS, pronto, acho que isso é favorável. É o Ace então um modo que vocês sentem falta agora quando se juntaram então à Arma Lusa? Eu sinceramente, o modo que eu mais falta sinto, mas ele já não existe aqui na Steam, pelo que eu me apercebi, que ainda chegamos a utilizá-lo no primeiro servidor, que era o Scope Mode A3. Eu gostava imenso daquele modo. Para mim é das miras mais realísticas, não, como é que eu ia dizer, mais apelativas. Tinha uns acabamentos espetaculares. Mas o que eu mais sinto falta, e lá está, isto foi são rabos de palha que a gente traz, é o facto de não ter a terceira pessoa, porque nós na Arma Lusa não, na PT Sims jogávamos sempre, tínhamos a possibilidade de jogar em terceira pessoa. E até que pronto, começaram-me a chamar, quando comecei a jogar aqui com o pessoal da Arma Lusa, começaram-me a chamar cheater.
Foda-se, estás a jogar. Então começas a ver o gajo atrás do muro. Então estou com a terceira pessoa. Mas não podes. Não posso. Foda-se, então não posso. Então posso, tenho a terceira pessoa e não vou utilizá-la. Opa, até que realmente já não sei jogar agora em terceira pessoa. Agora jogo apenas só em primeira pessoa. Mas custou-me imenso a adaptar-me porque estava sempre habituadinho a tentar espreitar por cima do muro. Opa, se era uma vantagem que eu tinha, porque não utilizá-la? Pronto, mas digo isto, mas também já sou um dos que falo contra a utilização das miras térmicas, se bem que utilizo apenas muito esporadicamente, só quando, opá, se por acaso temos um ou dois elementos contra um grupo de infantaria inimiga, aí se calhar até sou capaz de utilizar. Agora, se tivermos aí uns 7, 8 gajos, epá, não, utilizo apenas mesmo a Night Vision, agora a térmica não. E acho que tem havido alguns dissaborzitos pelo uso das térmicas, porque o pessoal usa muito, muito frequentemente as térmicas. Usa-se demasiado. E depois acontece o FF, o Friendly Fire, e depois é chato. E eu sou contra as térmicas por duas razões. Primeiro é. Está ali o inimigo. Aonde? Está ali à frente, por trás, não sei o quê, não sei o que mais. Fogo, como é que tu vês? Estou com a térmica. Pois. Como é que depois, agora falando como equipa, como é que vou dizer, olha, está ali o inimigo, só um gajo é que vê, porque tem a térmica, mais ninguém vê, ninguém consegue fazer tiro. A suppressora ainda manda tiro para lá, mas só um gajo é que vai conseguir ver, os outros estão a olhar para o boneco porque não. Olhar para o boneco não, olhar para outro sítio qualquer porque não veem os inimigos. E depois tem a questão, quando se trabalha em equipa, é o Friendly Fire. Se não houver uma boa comunicação entre TLs e não se souber, e às vezes até numa situação de avanço rápido e de perda de posição, da situação da posição de se encontra, parece uma coisa a brilhar na térmica e lá vai fogo e depois o gajo morre e era da equipa. Pronto. A terceira pessoa. Como TL sinto falta. Como TL. Porque com a terceira pessoa eu conseguia saber e ver melhor onde é que está posicionada a minha equipa. Mesmo tendo o Shack-Tac HUD. Conseguia ver melhor o posicionamento da equipa e dá em termos de visão do ambiente e de tudo o que está à nossa volta maior. E sinto falta disso como TL. De resto, porque eu nos meus vídeos, se forem lá e se forem ver, a terceira pessoa eu só utilizo basicamente quando estamos em movimentação em terreno aberto. Quando estamos em terreno em CQB, em terreno mais fechado, digamos, basicamente eu estou sempre na primeira pessoa, estou sempre com a arma em punho e estou sempre na primeira pessoa, portanto a mim não me faz muita diferença. Como TL, em termos organizacionais e ter uma maior visão, campo de visão e saber por onde levar a equipa, para onde movimentar, isso aí sinto falta. Quanto às térmicas, eu acho que em veículos as térmicas são obrigatórias. Porque é uma tecnologia que os veículos têm e que deve ser utilizada para spotar os inimigos o mais depressa possível. E um veículo com uma arma consegue facilmente disparar para cima de um arbusto, para trás de uma parede, para onde ele se escondeu. E acho que ter a capacidade de ver os inimigos mais depressa do que eles nos verem a nós num veículo é muito importante. Por isso, não usar a térmica e não saber utilizá-la, acho que é um desperdício num veículo. No veículo, no veículo não sou contra, aliás sou a favor. Até porque no veículo já chega a limitação que tens em termos de visibilidade periférica, não é? De visibilidade. Só vês por um monitor que andas a rodar de um lado para o outro e às vezes vês-te à rasca para conseguires fazer um 360, tens de andar aqui com o rato, parece que estás a bater claras em castelo. E pronto, e então e aí sim, utilizar a térmica acho que sim, que deve e tem mesmo de ser. Agora, usar miras térmicas e
Goggles térmicos, não, isso aí sou contra, exatamente por causa disso, que é muito difícil de, numa situação assim, de repente, de saber se aquele é amigo ou inimigo, e facilmente fazes friendly fire assim, sem dar. Agora, Mas já mas essa aí, situação, eu penso que eu tenho tentado agora, acho que é os goggles, que é algo do Arma 3. As miras por acaso ainda não experimentei, mas eu não consigo disparar com aquilo, com a térmica. Eu já experimentei e depois não consigo ver para onde é que eu estou a disparar. Eu tenho Por sempre exemplo, os passado a goggles- térmica para a os visão goggles, normal. com os goggles, estás a falar dos NV18, se não estou em erro. E eles, tu não consegues com a mira, aqueles com a térmica e fazer pontaria com a mira é muito difícil. depende das miras. Também Há depende das miras em miras, que exatamente. há miras do RHS em que tu consegues e é uma tipo é Elkan, É o uma Red Dot. cinza. O Red Dot dá para ver. Aquilo é Pronto, se calhar é impressionante. isso. Depois tens mesmo as miras térmicas. Night Stalker, pronto. Essas aí. Não Essas sou são sempre, contra. não dá para tirar mesmo, pois. Essas estás a disparar, pois. Essas eu compreendo que tragam bastante friendly fire. Esse é o Friendly Fire. Yeah. Regra geral, os modos que a gente aqui temos utilizado eram os que utilizávamos na PT Sims. Uhum. Não estou a ver mais nenhum modo. O Enhanced Movement, é o que eu tenho dito também. Fui outra vez um dos impulsionadores para usarmos na PT Sims, porque acho que transmite mais realidade ao jogo. Eu se puder saltar uma janela para dentro de uma casa para me proteger, não vou dar uma volta de 100 metros para contornar o muro. Acho que é muito mais fácil entrar pela janela do que ter que contornar o muro, não é? E subir para cima de telhados, acho que dá imenso jeito. O Nuno um bocado estava a falar na missão em que correu super bem, que eu disse, realmente assim é gratificante. E lembro que nessa mesma missão nós acabamos de estar 3 macacos em cima de um telhado, não foi, Nuno? Foi. Tens ideia, mas pronto, mas foi, Ai, mas acho que é muito bom. O Enhanced Movement, aquele Scope Mod A3 que o gajo deve ter retirado porque não era ele o autor do mod. Neste momento está apenas no Armalolix. Mas realmente era um modo que eu gostava imenso, mas passo bem sem ele. Tem aqui outras miras de excelência mesmo, do SMA e do RHS, por isso não sinto assim muita falta, mas que era uma mais-valia para mim, estava habituado a fazer já tiro com elas e era a minha eleita. Agora, de resto, não vejo assim mais nenhum modo que se pudesse aqui não. implementar, que não aqueles que já estão. Sim, nós lá na PT Sims era mais. Não utilizávamos o RHS, utilizávamos os CUP, mas aqui utilizam os CUP, pronto, não há stress. Pronto, até utilizamos aqui mais modos que utilizávamos lá. Nós lá tínhamos a ideia que de menos é mais, porque às vezes se a gente fosse a colocar tudo o que queríamos, nunca mais terminar. E para não andarmos sempre a mudar de modos, não é? Havia um período de carência em que diziam não, agora não se mexe, é aqui este período. Era durante 3 meses era aqueles modos. Depois de 3 meses, se houvesse alguma alteração, adicionávamos e pronto. A não ser que se fosse modos muito extensos, não. Mas quando estamos a falar extensos, modos de mais de 800 megas. E então se fosse só por uma feature ou só por uma questão pequena, não mudávamos. Agora se fosse coisas que valessem a pena, então aí sim. E pegando um pouco no Enhanced Movement, ainda no Liberation do outro dia, chegar à FOB, vamos dar a volta pela entrada principal. Mas vou fazer isso porque se eu posso saltar aqui um muro. Pronto. E então peguei a Hands Movement e toquei eu saltar para cima do muro. Avisei outra equipa, olha, nós vamos saltar no muro, vamos entrar pela porta de cavalo. Mas tinha um colega de equipa que não tinha e teve de dar a volta. Teve que ir dar a volta, pronto. Há sempre um. Há sempre um que não tinha, pronto. 3 saltamos o muro, o outro foi dar a volta, juntou-se à outra equipa e entrou pela parte da frente. Pronto. Pronto, é daquelas coisas que a gente
jogamos há mais tempo que ainda não tenho isso ainda bem. Não faz parte ainda da minha memória muscular de saltar muros, saltar redes, subir. São mecânicas novas, sim. Isso ainda não está, ainda não tenho bem ainda. Raizado. E regra geral acharam que a comunidade da PT Sims habituou-se bem às missões, por exemplo, da Armalusa? Sim, sem problemas nenhuns. Aliás, acho que, principalmente nas missões comunitárias, eu até FT inscrevi-me só esta semana. Mas em termos de missões comunitárias, estavam ao nível daquilo que nós fazíamos. Até um pouco mais, nós até era pode ser um pouco mais complexo no sentido de que estávamos a utilizar o Ace. Aqui nas comunitárias não se utiliza o Ace. Ainda. E pronto, não, acho que não houve problema nenhum em termos táticos. É o mesmo nível, em termos técnicos também. Não havia. Acho que não houve stress. A única coisa que eu acho, e eu já o disse, não entendam isto como crítica, e se for como crítica é construtiva. A ideia que eu tenho é que na PT Sims, como éramos um grupo mais pequeno, tínhamos todos nós um papel mais interventivo. Aqui na Armalusa, como a comunidade é maior, os participantes são muito mais, acontece que há alturas em que o Game Master, neste momento eu penso que estão a fazer 2 de Game Master, que é o DevGru e o Reguinha, se não estou em erro. Mas não é fácil estar um elemento, ou mesmo que sejam 2, como Game Masters, a criar situações no terreno em lados opostos do mapa, porque se a equipa é Alpha ou a Marino One vai atacar por um lado, a Azul vai por outro, mas são margens opostas do mapa, não é fácil o Game Master estar atento a todas as situações, e vai haver alturas em que, eu senti também já isso, alturas em que nós temos um papel pouco ativo, ou seja, e sinto que de certa forma se joga aqui um pouco em slow motion. Atenção, eu repito, eu não quero com isto melindrar ninguém, nem fazer parecer que isto que é uma crítica a deitar abaixo. Não é. Mas eu gostava de sentir um pouco mais isso, e sentia um pouco mais isso também, se calhar, devido ao papel que eu tinha, que era um papel mais ativo na PT Sims, como team leader, obviamente tinha que participar mais. Mas mesmo não sendo team leader, eu sentia que, como éramos um grupo mais pequeno, éramos cerca, uma equipa era constituída por 5 elementos, 6 no máximo, possivelmente, a nossa intervenção no terreno, a deslocação e tudo mais, era um pouco mais rápida, ou seja, aqui penso que por vezes se perde demasiado tempo a fazer uma pré-análise do terreno. Não sei se será só por isso, não sei que acho que passa mais um pouco pelo facto de ser uma comunidade maior, com mais elementos no terreno, e não ser fácil proporcionar-lhes tantas situações para eles interagirem. Penso que poderá passar por aí. Tens essa ideia, Nuno? Eu, pronto, não é, isto acho que deve ser entendido, como algo que disse, como crítica construtiva. Acho que aqui, em termos de gestão a nível de liderança, acho que se complica um bocadinho demais. Só pela questão uma questão muito simples. Por exemplo, aqui eles têm-se o homem do rádio. O TL ter de comunicar ao homem do rádio o que quer que a outra equipa faça, e o homem do rádio ter de comunicar com o outro homem do rádio, e depois o outro homem do rádio comunicar ao TL. Só esta linha de comando perde-se imenso tempo. A juntar a isso, tens equipas que são gigantescas. Tens equipas de 8 e 8, são 16, assim, 10, 12 elementos cada equipa, que torna o trabalho do TL ainda mais complicado. Porque o TL tem de lidar com o que está a ouvir e depois ainda tem que prestar atenção ao que um homem está a dizer, porque ele é o homem do rádio e ele tem de passar a informação. E depois tens o TL a receber pela mesma linha de rádio
informações do comando e informações do que está a passar à volta. Seria muito mais fácil fazer, digo eu, como nós fazíamos na PT Sims, mesmo tendo muitas equipas, que é ter mais TLs a comunicarem entre si e com equipas mais pequenas. É muito mais fácil, digo eu, na minha opinião, comunicarem e arranjarem-se entre os TLs, apesar de serem muitos, serem, sei lá, aqui que estão com 20 gajos, portanto seriam 4 equipas, 4 TLs. Entre os 4, acho que entre 4 pessoas conseguem-se muito mais facilmente entender e tomarem decisões e passar isso para o terreno do que ter só 2 TLs e que têm de comunicar por um outro elemento que depois torna, no meu ponto de vista, as comunicações mais complicadas, mais ruído de rádio, mais informação, que depois acaba por abrandar todo o processo de avanço num terreno. E acho que as coisas devem ser mais simplificadas, mais diretas. Eu, por exemplo, se eu tivesse um homem de rádio, eu ia-me ver à rasca porque ter de comunicar, olha, tu diz isto à equipa alfa. E depois ter de estar à espera que o outro comunique ao TL, depois o TL passa outra vez e dizer o que é que vai fazer. Eu fazia isso na PT Sims em situações em que estava a tratar de um assunto e dizia ao Rui, e isso aconteceu algumas vezes, Rui, olha, diz a eles para fazerem isto, enquanto eu estava a tratar de outro assunto qualquer. Mas isto só em situações extremas, não era sempre. Basicamente, sempre que eu queria comunicar com outra equipa ou passar a informação, era eu que dizia. Porque assim a informação passa muito mais rápida, chega mais rápido ao outro TL e o outro TL também passa a informação muito mais rápida para mim. Só em situações mais complicadas, ou estamos sobre fogo, ou estava a tratar-me, por exemplo, de estar a utilizar o Ace para me tratar e não sei o quê, e dizia, olha, Rui, faça isto, ou diz-lhes isto. E ele tinha o canal de comando configurado e dizia, olha, daqui é alfa, o TL está down, ou está ocupado, e ele disse para dizer isto. E eu ouvia o Rui a dizer isso. E a outra informação, quando chegava, já chegava e já era eu que ouvia, não tinha de estar à espera, não teria de estar, se fosse aqui na Arma Lusa, estar à espera que o Rui recebesse e o Rui depois passar essa informação para mim. Pois, porque ele, apesar de estar down, ele consegue ouvir as comunicações, não é? Exatamente. Mas eu, por acaso, sempre que estou a fazer de team leader agora no Liberation, eu tenho sempre essa preocupação, ou pelo menos penso eu que tenho e acho que tenho feito. É sempre que estou a fazer team leader, o elemento que está comigo, eu escolho sempre um que está como sub-team leader. Porquê? Porque isso acontece mesmo quando a gente depois não configura os rádios, não há um segundo elemento com o canal de comando ativo. Podem estar ali a chamar por mim se eu estiver down, e então se não forem bem feitas as equipas e bem configurados e pré-determinados os binómios, é meio caminho andado para dar mostarda. E nós normalmente, por acaso, temos estado a fazer isso bem. Eu tenho alturas em que eu entro e sinto que às vezes a coisa não está assim tão bem organizada, e não um bocado acabei de entrar com o José, que estava já a jogar, e eu senti que estavam ali 12 elementos numa equipa. E eu, 12 elementos, eu de imediato propus logo recuarmos, uma vez que o objetivo ainda estava longe, recuar, reagruparmos e reformular as equipas. Só que entretanto chamaram para ir fazer um podcast e olha, e tive que ir para aqui. É outra coisa que pegaste aí, que é a situação dos binómios. Com o Ace, os binómios é algo que é fundamental. É obrigatório. Um gajo cai e ninguém dá conta. Já me aconteceu aqui, se não teres os binómios feitos, ir estar caído e olhar para o teto e agora será que alguém se apercebe que eu caí? E depois ter de vir ao TS dizer, olha, estou caído. É que eu acho que é um cheat, pá. Isso é um cheat do cheat. Isso é um cheat. Isso é.
Mas Isso. infelizmente às vezes é necessário, José. Isso é que é o Eu mal. sei. Porquê? Porque Pois. são Eu hábitos sei. que não estão criados. Ninguém São hábitos olha que para não. o lado, ninguém olha para o lado. Porque eu já ouvi aqui críticas, isso dos binómios, eu não concordo com os binómios. Opa, pronto, são opiniões. Agora é assim, quer seja binómios, quer seja trinómios ou quadrinómios, eu se tiver uma equipa de 8 gajos, o Nuno costumava muito fazer isso, e a meu ver bem, era quando tinha uma equipa um bocadinho maior, então o que é que ele fazia? Opa, para não estarmos a dividir 4 daqui mais 4 a 500 metros, então ele fazia a equipa, vamos andar unidos, sim senhora, só que dividia por cores, utilizando o Ace, separava reds para um lado, blues para o outro. E tínhamos, e era assim que a gente procedia, mas eu já sabia que se eu estava nos blues, eu tenho mais 3 elementos na minha equipa, não me vou preocupar com os reds. O Big está nos reds, eu estou nos blues, eu tenho que estar atento a estes 3 que estão comigo, e esporadicamente vou ter que perguntar: tu, fulano, estás bem? Cicrano, estás bem? Opa, é cansativo, mas com o Ace tem que ser, porque se não houver esta preocupação, santa paciência, alguém vai ficar muitas horas ali em decúbito. Ventral ou dorsal não, que eles não ficam de lado, não é? Por isso é um conselho para quem ouvir isto, é um conselho que eu deixo, não se preocupem se estão a ser chatos, é preferível do que o colega estar ou ir para o TS, para o TeamSpeak. Porquê? Porque depois nem toda a gente tem 2 monitores para fazer isso e ver alguém a escrever no TeamSpeak, não é? E eu aconselho realmente a terem essa preocupação. É muito chato um gajo estar ali, é das coisas que a mim mais me aborrece. Eu quando passo mais que 3 minutos ali a ver um ecrã todo preto, respawn para a base e vamos embora, toca a saltar outra vez, porque não tenho paciência para estar ali à espera que alguém se lembre que eu estou caído. E que fica aborrecido, de facto. Exato. E pronto, e com os binómios, mesmo a nível TL, facilita bastante. Porque se eu disser, ou disser, ou Reds, avancem naquela direção, ou às vezes basta dizer o nome de um, Rui, avança para ali. O Rui já sabe, e acontecia na PT Sims, o China, que era o que andava sempre com ele, ia logo atrás, e eu já sabia que o China ia com ele. Esse era um dos elementos que eu por acaso não quis dizer o nome, mas era fantástico. Era fantástico. E tenho Pronto. pena que ele não esteja aqui. Eu vou-lhe dar cabo daquelas orelhas quando o O China apanhar. ainda. E ele inscreveu-se, não tem aparecido, mas ele E acho que ele Infelizmente, se calhar não tem tido tempo, mas eu tenho imensa pena e vou chatear esse gajo que eu queria aqui como meu binómio. É um bom elemento, sim senhora. porque e assim facilita muito mais o trabalho do TL. Porque depois é assim, uma situação que eu reparei na primeira missão que fiz aqui, que foi o Punho de Ferro, acho que foi a parte, aquilo teve 5, acho que foi a quarta, foi que no fundo as equipas são grandes e depois acaba-se por fazer o que se faz, que é ter de se dividir. No outro dia estava não sei quem a dizer que temos assim as equipas grandes e depois divide-se. Não, mais vale já estar tudo subdividido e cada um já sabe os seus papéis do que ter equipas com 15, 12 gajos e depois chegas lá para o TL que lidera os 12, tem de dividir em 2 e passam a ser 2 TLs basicamente e comunicam entre eles. Pronto. Porque é que não se simplifica e faz logo uma equipa de 5 ou 6 elementos, fica logo dividido, já são os TLs, entre eles já sabem o que é que têm de falar, indicam logo um sub-TL, que fica que fica quando o TL cai, o outro substitui, a não ser que haja vazado cair os dois, pode acontecer, mas pode não acontecer e comunica e mantém-se sempre as coisas em funcionamento. Não é que as coisas como estão agora não funcionem. Funcionam, mas acho eu, do meu ponto de vista, que são um bocadinho mais complexas e depois isso traduz-se em movimentações mais lentas e às vezes tempos de espera de estar ali 5, 10 minutos a olhar para o teto ou pronto, está sem alerta, não é? À espera que apareça alguém, mas há muitos tempos mortos e isso depois com o passar do tempo, o pessoal começa a saturar e começa a perder a concentração e depois em situações que é preciso estar concentrado o pessoal já não está. Olha, uma coisa que eu aqui acho bem que a Armalusa faz, é corretíssimo, é o facto de as missões terem apenas 2 horinhas. Porquê? Porque nós chegamos a falar sobre isto lá na PT Sims.
Eu sugeria realmente que a gente encurtasse, porque nós tínhamos dias em que estávamos lá mais de 4 horas numa missão, meu. Era muito tempo ali, e depois lá está, se há dias em que as coisas correm bem, 4 horas é pouco, vamos embora, mais uma horinha também, e um gajo ficava, mas se há dias em que a coisa não corre tão bem, sai de baixo, não é nada bom. Que acho que realmente o facto de ser 2 horinhas é o tempo ideal, a gente mantém os índices ou os níveis de alerta, é bom, acho que sim senhor, é o tempo ideal. Não me lembro uma vez com o Rodrigues que uma missão que nós fizemos, aquilo estava a correr tudo tão bem, tão bem, tão bem. Foi na missão que foi a volta à ilha, que fomos à ilha e depois voltamos e careca. E chegamos ao fim. Comando, o que é para fazer a seguir? Bem, já Está tudo feito. Está terminado, já está tudo feito, já não há nada para fazer. Fogo, estou com a pica toda e está a correr tudo tão bem. E pronto, terminamos ali e quando demos tinha passado já 2 horas e meia, já íamos a caminho das 3 horas. Não estou em erro, ainda fomos jogar BMR. Ainda fomos para o PMR. Já agora, qual é a tua opinião sobre o tamanho então das equipas, Zé? A minha opinião sobre o tamanho da equipa. Eu acho que o ideal deveria ser à volta de 6 elementos. 8 elementos também é comestível dependendo do objetivo. Eu é que me digo, a mim se me derem obrigatoriamente 8 elementos para comandar, eu divido logo em 2. Sim, mas é que é logo, um é squad 4 e 4. depois. Eu não estou a falar depois em termos de operação. Um squad de início, 8 elementos, dependendo do objetivo. E depois dependendo muito da missão, porque elementos pode ser pouco se estiveres a fazer uma missão de infantaria, né? Ou seja, se estás a fazer de infantaria, 5 elementos é pouco, porque na realidade nós não vemos um squad de 5 elementos no exército normal, certo? Claro. 5 elementos é forças especiais. Eu acho que é aí depois que se confunde um bocadinho as coisas que, por exemplo, na PT Sims, como eles eram menos, não dava para pôr muito mais, né? Portanto, 5 elementos funcionava bem. Na Armalusa, tu se tens uma missão de 26 players, o mais normal é fazer 2 equipas e metê-los lá todos. Porquê? Porque não está organizado no sentido de todas as semanas são team leaders diferentes e depois quando houver vaga quem quiser que as encha, né? Aí é que falha um bocadinho não haver na comunidade de sábado, digamos assim, né? Normal, um bocadinho mais de organização, de ter sempre os mesmos team leaders e depois trabalhar um bocadinho os outros. Eu acho que é aí que está a grande diferença. E algumas vezes não funciona tão bem as equipas ser de 8 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9. Mas também já foi colocado aí um inquérito, não sei se foi o Micro que colocou, e bem, mais uma vez bem, a sondar qual o interesse do pessoal em ter informação em Team Leader. Aí penso que depois dará para colmatar essas pequenas falhas que tem havido. Quem realmente gostar de fazer. Quando entrei na Armalusa, estava organizado de maneira diferente, era uma organização mais TFT, digamos assim, ou seja, tínhamos sempre os mesmos team leaders e tu quando entravas fazias a recruta e eras inserido numa equipa onde depois trabalhavas o teu papel e jogavas sempre da mesma maneira. Ou seja, não interessava se eras 8 jogadores ou 6, sabias que se eras machine gunner, eras sempre machine gunner. E as equipas estavam mais organizadas e acabava por ser mais facilitado quando íamos para a missão. Agora é normal, com a comunidade a crescer, vemos aí já missões. Assim, podes Diz. teres uma posição fixa, não acho que seja muito limitativo. Depois dizes, não me dou bem e trocas, não é? Sim. Mas o facto, as equipas fixas, nós na PT Sims não dá bem resultado. E TLs fixos, pronto, nós tínhamos TLs fixos porque éramos poucos, não é? Mas TLs fixos não é, acho que deve ser um pouco mais rotativo, mas deve sempre ir a alguém que saiba o mínimo do que está a fazer. Não é olha, tu vais para TL um gajo que nunca pegou, nem sabe o que é, ou
ou não tem a mínima formação, ou melhor, não tem o mínimo perfil para isso. Por exemplo, o Rui, ele tem um perfil, não é o perfil ideal, mas tem um bom perfil para ser TL. Pronto, não é o ideal, nem ele quer ser, mas numa situação ou outra, lá vai. Eu daqui do que tenho jogado, por exemplo, o Salazar, tenho jogado com ele como TL, e o Salazar é 5 estrelas como TL, pelo menos. Estou a falar em comunicações entre squads. Ele mantém a comunicação ao mínimo, indispensável, não cria demasiado ruído. Ele precisa de ajuda, ele comunica. Eu preciso de ajuda, comunico-lhe. Ele está a fazer uma determinada movimentação, ele diz-me. Ele tem uma ideia e ele comunica-me. Entendemos-nos e pronto. Ele tem um coisa para TL. E acho que deve partir um bocadinho mais do pessoal mais experiente. E isso era uma coisa que era bom vir também a estas missões, o pessoal da TFT vir cá, ou pelo menos o pessoal com mais experiência, para andarem já numa de andarem a fazer a de olheiros, a ver quem é que é bom em determinada situação, em determinada posição. Pronto. Eu, por exemplo, se me perguntarem que TLs, o Papaco e o Salazar são excelentes. Ponham-nos a TL. E se me perguntares Miguel a TL, nem pensar. O Luís a TL, não, acho que não. O Batman a TL, talvez. Pronto. Acho que deve partir. Porque TL é um papel muito específico. Não é toda a gente que dá para ter ela. Nas outras funções, acho que com mais ou menos jeito, qualquer um consegue cumprir. Com o mínimo de formação, não é? Qualquer função. Agora o TL. Qualquer um consegue. Agora o TL não. O TL é preciso ter mesmo um perfil específico para aquilo, ter um espírito de liderança, de saber comunicar. Digamos quase de responsabilidade. E não é toda a gente que tem esse perfil, e não se pode meter qualquer um nesse papel. Um caro, claro. Corre-se o risco de estragares completamente uma missão que seria divertida com um gajo que não percebe o mínimo que está a fazer. Eu costumo dizer, principalmente nas missões comunitárias. Nunca deve acontecer. Chegou a acontecer algumas vezes na PTC, eu sempre alertei, atenção, que isto são missões que são gravadas por alguns de nós, são colocadas na internet, toda a gente vai ver 2 para amanhã e é uma péssima imagem que se passa. Daí que, mesmo aqui durante a semana no Liberation, eu sei que tenho visto que há pessoal que tem gravado e tem metido. Daí que devem-se tentar meter esse pessoal que realmente quer e gosta dessa função. Pulo, sim senhora, vamos começar a puxar por eles. Tu queres mesmo? Quero. Então vais começar a fazer tu. Mas não tem acontecido muito isso, porque normalmente há sempre uma tendência, é que este já tem feito, vais passar a ser outra vez tu. Eu digo sinceramente, eu descarto bem essa missão. Se houver quem se queira realmente chegar, eu não me importo de fazer, mas se houver quem se queira chegar à frente, que chegue, que eu fico bem na retranca. Eu gosto mais, já disse, tiro mais prazer em jogar com um papel mais secundário. De suporte. Exatamente. De suporte, de ajuda ao team leader. Pronto, é assim, depois também, por exemplo, eu quando sou team leader, quero fazer passar aquela imagem, tu és um autoritário do caraças. Não, mas é assim, mas acaba por haver, porque há aqui alguns elementos, eu acredito que é com a melhor das intenções, mas só que acaba por prejudicar um pouco quando eu estou a liderar, ter sempre 1, 2 ou 3 a dizer, olha, eu fazia antes assim, olha, eu fazia antes assado. Foda-se, para lá, mas há coisa de meia hora atrás não perguntaram quem é que queria ser team leader, ninguém quis e agora já toda a gente quer dar retólicas. Estás a perceber? Eu não quero com isto passar uma imagem de autoritário, mas de certa forma eu por vezes eu sinto isto. É quando alguém pergunta ao pessoal quem é que quer ser team leader, ninguém quer ser, mas depois quando é para tomar uma decisão, toda a gente quer decisões e querem ajudar a equipa, só que por vezes, eu pelo menos entendo desta forma, isso não está a ajudar muito quando é 1, 2 e 3 a darem a darem a sua opinião, percebes? Não sei se me estou a fazer entender. Sim, claro. Sim.
Mas eu por vezes, pronto, opá, não quer dizer que bloqueio, mas fico um pouco desagradado com essa atitude, porque esperava ver era alguém a assumir na altura em que pediram para ser team leader, assumir, e aí sim, porque eu raras vezes são aquelas em que eu digo, opá, vamos antes por ali. Não, eu nunca vou fazer a sugestão desta forma, quando muito posso sugerir, mas espero sempre pela oportunidade em que há menos ruído, em que há menos comunicações de rádio, porque isso também ajuda. Não é? Um gajo tem que ter o sentido da oportunidade e não é estar a ocupar o rádio e dizer, olha, eu se calhar íamos antes por aqui. Epá, então acho que isso fica assim um bocado mal. Mas pronto, são tudo opiniões. Pronto. Bom, esta conversa está muito interessante, mas devido ao tamanho do podcast, que já se está a alongar por muito tempo, vou ter que dividir aqui o podcast e vou tentar fazer o upload da segunda parte o quanto antes. Eu espero que estejam a gostar e que esteja a ser informativo no que toca à parte da PT Sims ter juntada à comunidade da Armalusa. Muito boa noite a todos e, tal como eu disse, fiquem à espera da segunda parte, que eu o quanto antes vou fazer o upload. Muito obrigado e boa noite.